Olá, povo de Deus, bom dia, boa tarde, de acordo com o horário que vocês for ver esse vídeo. Hoje nós vamos falar de Ezequias. O texto está no capítulo 26, 27, 36, 37 de Isaías. Tá? Eu não vou ler porque é 2 capítulos. Então eu peço a vocês que peguem a Bíblia, lê direitinho para vocês entenderem o que eu vou explicar aqui, tá bom? Ezequias, já no 12º ano de governo dele, o rei Asírio, o Senaqueribe, entendeu de tomar posse da cidade fortificada de Judá, né? Entendeu? Não, tomou posse dessa cidade e entendeu de tomar Jerusalém. Então, mandou o copeiro Mor, que é o empregado dele lá, com a carta desaforada para Ezequias, né? E aí ele chega lá com essa carta, procura o lugar mais bem visto lá da cidade e lê essa carta com um tanto desaforo, né? Dizendo ao povo, e Ezequias pediu ao povo que não respondesse nada, né? Então lá presente tinha o governador, o secretário, o pessoal do templo, sacerdote, né? Mas todo mundo permaneceu calado e ele fez lá esse desaforo dele, dizendo em quem que Ezequias estava botando a confiança, né, de falar para o povo, para não ter medo, né, que estava protegido. Desafiou Deus, falou um bocado de desaforo, né, que Deus não ia dar conta de combater contra o rei Asírio, né, que era o Senaqueribe, que o rei era poderoso, era forte, coisa e tal. Depois dele fazer esse tanto de desaforo, foi embora e as pessoas que ouviu ali foram lá até Ezequias e relataram para ele todo o acontecimento. Eu estou resumindo aqui para vocês, para ficar mais fácil. Então Ezequias pegou, rasgou as vestes, foi lá no templo, orou bastante lá, né, fez sacrifício. E depois ele foi lá no Isaías, né, no profeta Isaías, para ver o que Deus tinha para falar para ele, né? E chegou lá, ele relatou tudo o que tinha acontecido, né? E Isaías manda dizer, né, Deus manda dizer a ele, através de Isaías, né, que ele ficasse despreocupado, porque tudo ia ser resolvido, né? E que o Senaqueribe ia pagar caro por ter desafiado ele, né? E aí Ezequias volta para casa agradecido, né? E louva a Deus por isso, né? Um homem de muita fé. Então, veja só o que acontece depois dessa visita de Ezequias a Isaías. Não precisou Ezequias mover uma palha contra o exército do rei Senaqueribe. E o exército que tinha lá barracado para atacar, não era pouca gente não, viu? Era muita gente, tá? Muita gente. E só para vocês terem uma ideia aqui da quantidade de pessoas, né? Olha aqui, ó. Eu vou ler só um pedacinho aqui. Nessa mesma noite, seu anjo, saiu o anjo de Javé, feriu
185 mil homens no acampamento do Assírio. De manhã, ao despertar, só havia cadáver. Senaqueribe, rei da Assíria, levantou o acampamento e partiu, voltou para Nínive, e ali ficou. E aí sucedeu o quê? Estando ele prostrado no templo de Nisroque, seu Deus, né? Seu Deus, os seus filhos, Adramaleque e Sarazate, feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. E em seu lugar reinou o seu filho Saradon. Né? Então, assim, era gente demais, tá? Era 185 mil homens preparados para a guerra, para invadir Jerusalém. E não escapou um. E quando o homem levantou desesperado, porque olhou, só via cadáver em volta dele, e partiu, né, juntou a bagunça dele, pegou a estrada, foi embora, e no que chegou lá o Senhor vai e pega e mata. Né? O que eu quero relatar para vocês a respeito disso, a fé de Ezequias Deus mostra para qualquer um de nós, que se nós tiver fé e nós pedir a Deus, as coisas acontecem. Nós precisamos ter determinação e fé, coragem. Né? Nós não precisamos ser violentos. Nós precisamos confiar em Deus. E Deus, Ele ouve o nosso clamor. Ele ouve a nossa luta, o nosso sacrifício, né? As barreiras difíceis da nossa vida. Deus sabe. Então, precisa nós acreditar nele, ter fé, viver em oração, tá? Tirar toda a maldade do coração, procurar a ser humilde, né? Mas Deus, Ele socorre nas horas mais difíceis, basta nós acreditar nisso, tá? O rei Ezequias era um homem de muita fé, tá? De muita fé. E por isso que ele alcançou essa graça tão grande. Imagina que ele não tinha metade dos homens para lutar contra o rei Assírio. Ele não tinha. Né? Então, se fosse outra pessoa, tinha apavorado, tinha desesperado. Mas o que ele fez? Acreditou em Deus, foi no templo, orou, depois foi lá no profeta Isaías para procurar saber o que Deus tinha reservado para ele. Tá? Então, Deus, Ele cuida de todos aqueles que procuram. Tá? Ele tem resposta para tudo isso. Só que basta nós ter fé e acreditar. Nós conseguimos vencer a batalha pesada na vida. É fácil? Não, não é fácil. A resposta de Deus às vezes pode tardar um pouco, mas ela não falha, tá? Ela não falha. E nós precisamos acreditar nessa resposta para não se desesperar na vida. Acreditar que Deus é a solução de todos os nossos problemas. Nós não podemos deixar os nossos problemas ser maior do que a nossa fé em Deus, tá? Então nós temos que ter sempre Deus maior do que os nossos problemas, porque aí nós conseguimos vencer os obstáculos pesados que tem no nosso caminho. Porque todos nós temos, viu gente? Todos nós temos barreira difícil no nosso caminho de uma forma ou de outra, mas todos nós temos, tá? E por isso nós precisamos acreditar em Deus. Orar, viver sempre em oração, não só na hora da necessidade, mas precisamos orar todo dia.
Tá? Eu costumo dizer que é o que eu faço. Orar cedo, antes de eu sair de porta fora, e orar à noite, na hora de eu repousar. Né? Acho pouco, mas faço isso. Tá? E eu preciso fazer mais, porque ainda acho pouco. Porque sem Deus a gente não é nada. E na nossa frente nós não sabemos o que tem. Nós não somos capazes de saber do amanhã. Então só Deus sabe. O amanhã só a Deus pertence. E quando nós entregamos isso na mão dele, aí fica fácil de nós manusear a nossa vida, né? Que está na mão dele, só ele que sabe o que fazer. Né, gente? Então, eu falei isso para relatar um pouquinho, né, da fé de Ezequias e querer passar para vocês também que acreditando nós conseguimos chegar lá, tá? Vocês pegam a Bíblia, lê do capítulo 26 e o capítulo 27 do livro de Isaías, que vocês vão ver o desaforo todinho que esse rei aprontou com o povo de Israel, né? E com o rei Ezequias. Tá beleza? Só para vocês conhecerem melhor a história. Tá bom? Deus abençoe a todos. Um abraço. Assim, lembrar vocês um pouquinho do meu canal, né? Vocês curtam o vídeo até o final e faz parte do canal, seja membro, né? Ative o sininho, tá beleza? Curta o vídeo direitinho, passa para os seus amigos, né? Para quem vocês conhecem, para me ajudar nessa divulgação, tá beleza? Deus abençoe.